Boa noite, gente boa, queridos. Bom tê-los aqui nesse momento de culto, de adoração, nesse momento de proclamação da palavra de Deus, nesse momento de comunhão, nessa hora que, mesmo remotamente pela internet, nós nos vemos por aqui e temos a oportunidade de unir os nossos corações, as nossas mentes em adoração a Deus, em atenção à sua palavra, buscando fazer, sim, sempre a vontade de Deus, que é o melhor para cada um de nós. Um abraço a todos os amigos, a todos os queridos que nos acompanham agora e que nós possamos ter esse tempo precioso na presença do Senhor, através da sua palavra, através daquilo que Deus quer falar ao nosso coração, através do louvor que vamos entregar a Ele e através também das nossas orações, da nossa entrega pessoal, o nosso compromisso pessoal com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mais um domingo, estamos juntos aqui para podermos cultuar o Senhor. O governo flexibilizou esse final de semana a questão dos cultos, né? E nós certamente teremos uma reunião, inclusive amanhã, segunda-feira, do Conselho da Igreja. Queria pedir orações para os irmãos para a nossa reunião. E nós certamente estaremos ali conversando, deliberando, avaliando toda a situação muito particular, não só da nossa cidade, com relação à pandemia, claro, né? Mas também com relação particularmente ao perfil da nossa comunidade, dos irmãos, das famílias, para que nós assim possamos dar uma notícia para os irmãos. Queira Deus que as coisas caminhem melhor, não simplesmente só para voltarmos aos cultos, né, irmãos, mas para que realmente o nosso município possa estar tendo a possibilidade de menor infecção, de um número bem menor de óbitos e ao mesmo tempo também de as pessoas realmente se protegerem e fazerem a sua parte, e especialmente, né, sendo vacinadas. Que Deus assim abençoe o nosso município, a nossa cidade. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, o lugar que você está agora. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para que você possa abrir a sua Bíblia no Salmo 27. Salmo 27. Leitura devocional de invocação do nome do Senhor. Salmo 27 é um salmo de Davi, e eu estarei lendo esses 14 versículos desse salmo na nova versão transformadora, NVT. Muito boa essa versão, eu gosto muito dos textos devocionais, quando possível, fazendo essa leitura. Se você tem essa NVT, você acompanha conosco, mas também a revista atualizada, sem dúvida que é nosso texto, que é a nossa Bíblia que usamos comumente lá na igreja, nas nossas reuniões. Amém, irmãos? Vocês já abriram já? Amém? Salmo 27, eu lerei a partir do verso 1, dizendo assim: O Senhor é a minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Verso 7. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim, em tua ira não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. O clamor do salmista. E assim ele diz a partir do verso 10: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, ele clama a Deus agora, ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim,
confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. E aí um clamor e uma palavra para todos nós. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Irmãos, é com coragem, é com atitude resiliente e, acima de tudo, esperançosa e confiante no Senhor, absolutamente nele, totalmente. É que nós nos dobramos diante do Senhor, celebramos a sua presença entre nós, e esse Salmo 27, nas palavras de Davi, representam aquilo que nós dizemos para Deus agora. Convido você a nós termos uma palavra de oração. Vamos orar, queridos? Sim, Senhor querido, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te invocamos para bem perto de nós, aí onde nós estamos, ó Deus, no nosso lar, na nossa casa, na nossa sala, no nosso quarto, ou quem sabe até no carro. Que o Senhor agora, Deus, possa falar ao nosso coração. Que o Senhor agora possa receber a adoração que sai dos meus lábios, dos lábios dos meus irmãos, da igreja do Senhor que está agora, Deus, através dessa transmissão reunida no nome de Jesus. Aceite a nossa adoração também, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra e toda glória. Obrigado porque o Senhor nos fala ao coração. Obrigado por esse salmo lindo, maravilhoso, Salmo 27, que nos fala que o Senhor é a nossa luz. A quem nós poderemos temer? A ninguém tememos, mas na verdade, confiando em Ti, nós declaramos a nossa confiança e a nossa dependência do Senhor. Aceita, Senhor, nosso momento de culto. Obrigado pela vida de cada um dos queridos, dos amigos, dos nossos queridos, familiares, inclusive, muitos deles conectados nesta hora. Que o Senhor possa os abençoar, os guardar, inspirar seus corações, desafiar a sua alma e, ó Deus, confortar cada um de nós na Tua presença. Te louvamos, te agradecemos e te invocamos para bem perto de nós agora, enquanto te adoramos, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você, como sempre temos feito, queridos, a nos juntarmos aos irmãos que estarão agora ministrando ao Senhor, cantando e louvando a Deus. Nos juntemos a eles, louvemos ao Senhor. Amém? Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Perdida estou sem Ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão, e
É isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, que aquilo que nós acabamos de cantar juntos possa expressar o que está dentro do teu coração, preparando a sua alma, seu espírito para ouvir a palavra de Deus nessa noite em que nós nos dobramos diante do Senhor, nesse domingo, onde nos preparamos para mais uma semana, se assim o Senhor nos der vida, para que possamos bem representá-lo, para que possamos fazer a sua vontade, para que possamos também aprender a conhecê-lo melhor, para que também a nossa comunhão aumente mais e mais, e a nossa noção clara de que somos filhos dele possa se apoderar totalmente do nosso ser, irmãos, e que nós consigamos vivermos no espírito de vitória em Cristo, porque nele e no nome dele há poder, no nome dele há perdão, no nome dele há reconciliação, no nome de Jesus ele pode realmente usar a tua vida de uma forma sobrenatural. Mas também estamos nas mãos do Senhor. Se ele nos quer aqui para servi-lo por enquanto, que assim o façamos da melhor maneira possível. Mas se ele nos quer para ele, ele é que sabe, ele é soberano, queridos. Eu estou absolutamente convicto que estou nas mãos do Senhor, como vocês estão, nós todos. E certamente o Senhor um dia também vai nos fazer chegar perto de todos aqueles que ele já recolheu, que estão à glória, servindo-o e tendo a possibilidade já de desfrutar da sua presença. Tempo de refrigério, tempo de confissão, tempo de perdão. A palavra de Deus, meus irmãos queridos, nos diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Pois também Cristo morreu uma única vez. O apóstolo Pedro nos fala isso. Uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Está lá em 1 de Pedro 3, verso 18. E eu complemento com o entendimento que Tito, na carta que Paulo escreveu para ele, uma carta pastoral, quando ele fala no seu capítulo 2, a partir do verso 11, Tito 2:11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, aqueles que creem, né? Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. É um dos textos do Novo Testamento em que Tito que se diz que o nosso Deus, o nosso grande Deus e Salvador, quem? Cristo Jesus. Jesus é Deus também, claro. E termina no verso 14, o qual, esse Cristo, o Senhor Jesus, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, ou seja, de todo pecado, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Ou seja, aquilo que se fala é aquilo que se vive, aquilo que se vive é aquilo que expressamos, não só com palavras, mas com a nossa vida. Que Deus seja glorificado, porque somente Ele pode nos perdoar. Louvado seja Deus, porque na confissão de pecados, irmãos, nós estamos concordando com Deus que precisamos do Senhor. E antes de nós cantarmos mais um hino e um cântico de louvor a Deus, eu quero convidar você a ter um tempo de oração, um tempo de entrega, um tempo de você poder receber um renovo do Senhor através desse momento. Entregue ao Senhor o seu drama, a sua dificuldade, entregue ao Senhor a sua dor, de repente uma dor emocional, entregue ao Senhor, de repente até o teu desânimo, será? Entregue ao Senhor as suas expectativas pelo dia de amanhã, entregue ao Senhor a sua vida, entregue ao Senhor sua família, entregue ao Senhor seus amigos, e ao mesmo tempo agradeça não só pelo perdão, mas porque Ele cuida de nós. Nós estaremos orando aqui também, ao final da oração, intercessoriamente, por cada um de vocês, por cada um de nós, que estamos agora conectados nessa rede de amor, nessa rede de palavra, nessa rede de comunhão, através aqui do culto da Quarta PA. Vamos orar, queridos, mais um tempo de oração baseado nesses textos que lemos agora, tanto de Pedro como de Tito, nos ensinando de que Jesus fez a obra completa por nós. Sim, Senhor, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Queremos também dizer a Deus que te agradecemos pelo perdão que só o Senhor pode nos dar. Ninguém pode nos perdoar como o Senhor. Ninguém pode nos dar, ó Deus, remir-nos de todas as nossas
das coisas que fazemos que não agrada ao Senhor, daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da maneira como agimos, ó Deus, que quantas vezes não vai de acordo com a Tua vontade. Senhor, que o Senhor possa agora nos dar essa plena consciência de que quem somos nós, mas também nos lembrar principalmente quem é o Senhor. Tu és aquele que perdoa, Tu és aquele que nos purifica, Tu és aquele que nos levanta, que põe um cântico de louvor nos nossos lábios e também nos ensina qual é o melhor caminho e qual a melhor atitude a tomar diante das circunstâncias da nossa vida. Obrigado, Deus, pela vida de cada querido que está sintonizado agora. Pai Santo, nós confessamos, sim, os nossos pecados. Nós reconhecemos que precisamos, ó Deus, novamente voltarmos para o alvo, olharmos para o alvo e seguirmos no alvo da soberana vocação, do chamado do Senhor Jesus na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, por esse perdão, porque Satanás não pode, não vai e não poderá nos acusar de todas as coisas que nós agora entregamos diante do Senhor em confissão, porque pecados confessados são pecados perdoados. Glórias e aleluias ao Teu nome. Obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade de dizer para o Senhor nominalmente tudo aquilo que precisamos dizer e que tem nos atrapalhado, que tem pesado muitas vezes o coração, mas que diante de Ti agora nós confessamos, Pai. Confessamos nossa incredulidade, confessamos, ó Deus, o nosso orgulho, confessamos a nossa vaidade exacerbada, confessamos, ó Deus, muitas vezes até o nosso imobilismo, ó Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que nós possamos ser aquecidos plenamente pelo Teu Espírito Santo, que o óleo, o bálsamo do Senhor nos visite mais uma vez nessa noite. Glórias e aleluias ao Teu nome. Aceita a nossa gratidão pelo perdão, portanto. Muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Glórias e aleluias. Queremos também, Senhor, ofertar a Ti além da nossa confissão, o nosso clamor. Clamor a Deus pelos nossos familiares. Clamor a Deus pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, Senhor, pelas filhas, pelos pequenos, pelas crianças, Senhor. Ofertar o nosso clamor também pelos nossos jovens, pelos nossos filhos que já são crescidos, ó Deus, aqueles que já têm a sua vida independente, mas que precisam do Senhor, precisam buscar a Ti. Nós Te agradecemos pela vida deles, mas clamamos por cada um. Queremos também, ó Deus, ofertar-Te o nosso clamor pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos queridos, onde estiverem agora. Encontre-os, dê-lhes paz, dê-lhes, ó Deus, consciência de que só o Senhor é Deus e de que só em Jesus nós encontramos a verdadeira alegria e o verdadeiro sentido para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque podemos também orar e clamar ao Senhor por essa situação que ainda vivemos, Senhor. Algumas vezes melhor, outras vezes pior, mas certamente que tenha acometido especialmente o nosso Brasil nesses últimos dias, Senhor. Tem misericórdia. Perdemos, ó Deus, tantas pessoas queridas, tantos amigos. Essa semana, Senhor, mais 2 colegas de ministério que estão agora na presença do Senhor. Ó Deus, sofrimento, tristeza, saudade, sentimentos humanos que nós expomos diante de Ti. Clamamos que o Senhor nos visite, que o Senhor possa confortar os queridos que passaram por isso essa semana, as famílias que têm passado pelo luto. Ó Deus, e que aqueles que estão tratando, aqueles que estão perseverando, especialmente lembramos os profissionais de saúde mais uma vez, conforta-os, ó Deus, dá-lhes do Senhor para que eles possam ter forças para trabalhar. Ó Deus amado, obrigado porque o Senhor tem nos falado o coração. Aceita, portanto, hoje, mais uma vez, a nossa gratidão e, acima de tudo, o nosso clamor para que o Senhor nos visite mais uma vez. Te agradecemos, te louvamos por essa hora de confissão, de clamor, de colocarmos os nossos corações agora no Teu altar. Portanto, Senhor, aceita tudo que entregamos. Obrigado, louvado seja o Teu nome, te agradecemos do fundo do coração e entregamos esse momento a Ti, com louvor e adoração, hoje e sempre, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Nós vamos, irmãos, louvar o Senhor com mais um cântico de adoração. Cantemos ao Senhor. Amém? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério,
em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom adorar o Deus, entregar o nosso coração a Ele. Louvo a Deus pela vida da igreja, louvo a Deus pela vida de vocês e cada um dos irmãos, não só os amigos, os queridos que nos acompanham aqui hoje, mas também os membros da igreja, irmãos que têm sido fiéis, e é um aprendizado que eu também tenho recebido na minha vida, na fidelidade dos nossos dízimos e ofertas, e isso é algo fundamental na vida de alguém que é comprometido com Deus,
porque tem a exata dimensão de que tudo é do Senhor, começar por nós mesmos, que não nos pertencemos, né, irmãos? Então, louva a Deus por isso. E alguns irmãos acabam até, um ou outro pergunta, às vezes, porque gostaria de dar uma oferta, gostaria de entregar o seu dízimo, e às vezes tem dúvida, né? Como a gente tem explicado, de vez em quando a gente passa essa explicação, os irmãos podem fazer isso presencialmente, entregando nas mãos das nossas tesoureiras, os seus dízimos, compromissos pessoais, né? As suas ofertas, oferta missionária, por exemplo, né? Que é sempre no final de cada mês que nós entregamos, e assim por diante. Pode ser também feito pelas transferências bancárias. Hoje tem um tal de Pix, né? Que facilita bastante, não tem custo, que são as transferências, né? Os irmãos têm as informações, ou mesmo quando tem a necessidade de entregar para algum oficial da igreja, algum dos presbíteros, que pode, claro, passar na casa de algum dos irmãos e assim por diante. Ou você encaminhá-los, as suas contribuições para esses irmãos. Então, que os irmãos fiquem à vontade e fiquem, naturalmente, cada um de nós, né? Nos corresponsabilizamos para que essa obra continue no sentido de nós termos todas as necessidades supridas, como Deus assim tem feito. E a gente louva a Deus por isso. O conselho da igreja, o pastor e, é claro, que a liderança, muito sensível a tudo isso e absolutamente consciente que Deus tem nos sustentado, mediante a fidelidade de cada um de nós. Amém? Que assim continuemos para podermos glorificar a Deus também com a nossa vida. E que nós continuemos ajudando quem mais precisa também. Amém, irmãos? Queridos, há uma palavra de Deus para o nosso coração nesse momento, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 18, nós leremos dos versos de 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6, é como se fosse uma prosa, né? Como se fosse uma conversa, esse capítulo aqui, onde Jeremias é usado como boca de Deus, né? E, naturalmente, nos ensinando algumas coisas aqui, e aonde, falando do oleiro, como tantos de vocês conhecem esse trecho, né? Onde o oleiro faz e refaz os seus vasos. Jeremias, na verdade, quando escreve aqui, a intenção dele é descobrir a ação de Deus, né? Que modela, que remodela conforme os seus desígnios, conforme a sua vontade. Nós todos já, com certeza, ou pelo menos grande parte de cada um de nós já ouviu alguma coisa. Mas há um versículo que me chama muita atenção entre esses 6 versículos, que com certeza vai nos parecer um momento de edificação e desafio para essa noite. Amém? Então você está aberto aí? Jeremias 18, de 1 a 6, nos diz assim a palavra, queridos. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Verso 6 agora. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha casa, ó casa, na minha mão, perdão. Assim sois vós na minha mão, exato. Ó casa de Israel, versículo 6. Não poderei eu fazer isso? Mas note bem o final do versículo 4. Mais uma vez você olha comigo aí. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Guarde aí, guarde para você, segundo bem lhe pareceu. É um termo que nós não usamos muito, né? Mas é interessante, segundo bem lhe pareceu. Quer dizer, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo aquilo que ele tinha planejado, né? Segundo bem me pareceu, eu fui lá e refiz determinada situação, né? Segundo bem lhe pareceu, você entregou para mim aquele produto, ou aquele problema, ou aquele objeto, de acordo com, segundo bem lhe pareceu, no horário que você pôde, na maneira como você pôde apresentar, do jeito que você realmente pôde trabalhar. Segundo bem lhe pareceu. Interessante esse termo, né? Irmãos, quando a gente olha esse trecho aqui, a gente tem que, na verdade, agradecer a Deus, porque Ele faz as coisas segundo bem lhe parece. Ou seja, Deus faz as coisas exatamente segundo o conselho da sua vontade. Por mais que eu e você possamos imaginar
que nós podemos alterar alguma coisa no querer de Deus, nós podemos sim orar, nós podemos clamar, nós podemos, na verdade, esperar, porque a resposta dele virá. E sempre virá, primeiramente, para glorificar o nome dele, em segundo lugar também, para que a minha vida seja edificada, para que eu possa ser transformado, segundo a sua vontade, para que seja mais parecido com ele, e para que o meu caráter seja realmente transformado a cada dia. Sempre me interessei, eu não sei quantos de vocês já se interessaram pensando em olaria. Já passaram em olaria? Já foram de uma olaria? Onde normalmente a gente pensa em olaria, a gente pensa em fazer tijolos, né? E interessante que o avô da minha esposa, pai do meu sogro, meu sogro ainda é vivo, né? Pela graça de Deus, já está com seus 90 anos, e ele tinha uma olaria. E o meu sogro sempre conta experiências muito interessantes que teve na olaria, no sentido daquilo que ele fazia, como é que era o trabalho, começava muito cedo, toda a preparação. E é fascinante. Aqui, obviamente, quando a gente fala na olaria, a gente pensa no oleiro, né? E é uma dinâmica de ver, né? Na verdade, queridos, o barro no estado natural, transformado, por exemplo, em algo tão belo, no caso, um vaso, né? Um vaso que vai ficar realmente maravilhoso depois de pronto. E é na roda do oleiro, tem alguns elementos naquela roda, quando o oleiro está preparando, né, vai fazer o vaso, alguns elementos que são fundamentais, que não tem como faltar. Já viram isso? E um deles é o quê? É o próprio barro em si, né? E como é que isso funciona? Retirado dos barreiros, né? Ele é limpo, ele é posto sobre aquela roda, onde ele vai ser confeccionado o vaso. O outro elemento fundamental para um oleiro é a água, né? Que derramada na quantidade certa e no momento certo, ela vai o quê? Amolecer o suficiente, aquela quantidade, né, de barro que foi colocado ali, para que seja transformado num objeto. No caso aqui no texto de Jeremias, transformado num vaso, né? Tem uma simbologia muito interessante na Bíblia, vaso, né? Vasos de honra, né? Como vasos que recebem a graça de Deus, né? É uma das comparações que faz, né? Que os homens e mulheres que são do Senhor são como vasos de honra, né? Isso a gente sempre lembra das figuras do Novo Testamento. Mas ainda pensa um terceiro elemento que é fundamental, né? Porque, se a gente pensar bem, sem a água, o barro vai apenas ser barro, né? Mas há um elemento que é fundamental, e esse elemento qual é? É o próprio oleiro. Sem oleiro, você pode ter água, pode ter barro, mas vai ficar aquela massa disforme e aquela água correndo sem nenhum tipo de utilidade, né? Mas é necessário ter oleiro, mais precisamente as mãos do oleiro, nas suas mãos, que seguram, que amassam, que modelam esse barro. E essa é a visão que Jeremias recebeu do Senhor para falar ao seu povo. Jeremias aqui 18, nós lemos que Deus faz o quê? Ele revela ao profeta o seu desejo de trabalhar na vida do povo a partir dessa figura que você já viu aqui. O profeta ouve algo que Deus fala com ele, né? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É como se ele falasse assim, assim como o barro na mão do oleiro, assim é você, assim sou eu, assim somos nós, ó casa de Deus, ó quarta igreja, ó família de Deus, cada um de nós. Jeremias, queridos, ele viveu algumas informações importantes, 600 anos antes de Jesus vir, antes de Cristo, né? E foi o profeta de Deus numa época muito complicada. Um profeta de Deus numa época que eu não sei se seria tão complicada como o que nós estamos vivendo agora nessa pandemia, mas um momento muito difícil para a vida do povo de Deus, absolutamente. O povo de Deus havia se distanciado do Senhor, seguindo caminhos de idolatria, de corrupção, de imoralidade. Não é pouca coisa. De idolatria, corrupção e imoralidade. E Deus ali põe as suas mãos sobre o seu povo, lembrando que o povo é dele, o povo é do Senhor, ele que chama, né? Ele põe as suas mãos sobre ele, para que pudesse haver o quê? Arrependimento, né? E do mesmo movimento, nesse mesmo movimento que ele faz isso, ele também se mostrou o quê? Incansável em perdoar e restaurar. Deus, ele derrama situações na nossa vida para que haja arrependimento, para que ele possa entrar com perdão e restauração, queridos. Essa é uma conta que sempre vai fechar quando nós vemos a ação benevolente,
majestosa de Deus, né? Ao mesmo tempo paternal, que ele faz com os seus filhos, aquele que ele tem chamado, dando a ele exatamente a Jeremias, né, no caso, essa marcante imagem do próprio oleiro refazendo, por exemplo, o vaso quebrado que nos diz o texto aqui. É uma cena realmente muito bonita, não sei se você consegue imaginar isso, né? Imaginando que Deus, como oleiro aqui no caso, Deus ocupado conosco. Deus se ocupa conosco. Já pensou nessa dinâmica dessa palavra? Deus se ocupa com você e comigo. Se ocupar. É que nem você diz, com que você tem se ocupado nesses dias que você tem vivido? Você tem se ocupado mais com a sua família? Você tem se ocupado mais com o tempo que você tem dedicado aos seus filhos? Você tem se ocupado mais a você demonstrar o amor e interesse pelo seu cônjuge, né? Compreendê-lo, amá-lo, ajudá-lo, caminhar junto, né? Com ela ou com ele? Com que você tem se ocupado? A Bíblia diz aqui, queridos, nesse trecho, que Deus se ocupa conosco. Se tivéssemos que resumir, né? Deus se ocupa conosco. Somos alvos da sua atenção, e esse trabalho, desde a primeira vez que ele põe as mãos, desde quando ele fez isso, desde o nosso primeiro pai, lá no Éden, lá no Gênesis, né? Desde quando ele fez o próprio homem. Mas a figura é mais completa aqui, né? Quando você olha para esse trecho de Jeremias, pois mesmo estando nas mãos do oleiro, olha que interessante, o vaso quebrou-se. O vaso pode quebrar. E entre tantos motivos, amados, que levam o vaso a quebrar-se, quando ainda está naquela roda, sendo manipulado pelo oleiro, é a impureza, por exemplo, a impureza do barro, né? Porque mesmo esse barro depois ter sido escolhido, eventualmente até tratado, preparando para colocar ali naquele lugar onde ele vai ser trabalhado, ele ainda carrega muitas vezes impurezas, esse barro. Uma pedrinha, um pedaço de raiz, por exemplo, né? Ou talvez algum pedaço que esteja ainda ressecado, por exemplo, mais endurecida. Pois é, mostra-nos aqui essa figura muito clara, a força do quê, querido? A força do pecado. Pois é, pecado que tende a fazer o quê? A corroer e a colapsar tudo o que toca. Se por um lado Deus se ocupa conosco, é porque uma das razões é porque nós somos pecadores, mas glória a Deus, pecadores que somos redimidos pelo poder do sangue de Jesus. Mas essa mensagem é para mim e para você. Essa palavra é para que eu e você possamos nos tornar esse vaso que possa ser trabalhado pelo Senhor. Então eu falei aqui agora, você tem que ter o oleiro, óbvio, primeiramente, você tem que ter água, você tem que ter o barro, e acima de tudo, ter a certeza que Ele está tomando conta dessa situação, porque Ele está fazendo alguma coisa como bem lhe pareceu, né? É assim que Ele refaz tudo. Então, quando a gente olha para as impurezas da nossa vida, né, queridos? No caso aqui, quando o barro, no caso, tem alguma impureza que quebra, que devem ser o que essas impurezas que de repente eu e você possamos estar guardando aqui no coração. Ela tem que ser primeiramente identificada. Identificada. Você identifica impurezas da tua vida? Qual é o parâmetro que você tem? Porque nós temos que ter um parâmetro. O nosso parâmetro, o nosso gabarito é a palavra de Deus. E quando você olha para a palavra de Deus, você consegue identificar em você se alguma coisa não está bem, né? Então, a primeira coisa é identificar. Em segundo lugar, você precisa tratar isso. Tratar as impurezas, cuidar. E por último, deixar. Deixar. Se você olhar bem aqui, foi o que aconteceu, né? Essa é a parte mais fascinante, aliás, do próprio texto aqui, dessa figura, né? Ela se revela quando o vaso se quebra. E o oleiro aqui no verso 4, né, diz o texto da palavra de Deus, vai decifrar ou vai querer refazê-lo. O que diz o verso 4 aqui? Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. E a palavra-chave é essa, como bem lhe pareceu. Como bem lhe pareceu. Deus se ocupa conosco, mas Ele faz conforme o conselho da sua vontade, queridos. Essa expressão eu acho fantástica, eu amo essa expressão, né? Segundo bem lhe pareceu, né? Essa frase aponta para três coisas importantes aqui, o que eu quero que você guarde, essa frase, segundo bem lhe pareceu. O vaso quebrou e ele vai refazer, né? Pensando na impureza, pensando nos motivos que esse vaso quebrou-se nas mãos do oleiro, porque precisou ser tratado. Foi primeiro identificado
para que depois pudesse realmente ser restaurado ao final, né? Queridos, primeira coisa que a gente fala, essa frase, segundo bem lhe pareceu, aponta para 3 palavras-chave, volto a dizer. Primeira delas, descanso, né? Segunda, expectativa. E terceiro, submissão. E agora falando de mim e de você, né? Descanso por quê? Pois é o imperativo da graça de Deus que nos molda. É o imperativo da graça de Deus que mexe com o nosso coração, que nos transforma. Como que você era um tempo atrás? Como que você raciocinava antes de você realmente ter a Cristo como Senhor da tua vida? Como que você decidia as coisas do seu dia a dia? Como que você tinha expectativa de algo que estava para ocorrer diante de Deus, né? E na verdade Deus não desiste de nós. E Ele insiste em nos tornar um vaso o quê? Um vaso de honra, né? Estamos, queridos, em boas mãos. Por isso que a primeira coisa que quando você pensa que Ele fez segundo lhe pareceu, o que vem à minha mente é descanso, ou seja, você pode ter certeza que Ele vai fazer aquilo que é necessário para nos transformar segundo a imagem da glória do seu Filho, ou seja, segundo Jesus, né? A segunda palavra aqui que gera em nós, quando você pensa que Deus fez, de oleiro fez segundo lhe pareceu, transformando, fazendo um vaso novo agora, é exatamente expectativa. Por que expectativa? Pois revela que Deus tem um plano, um desejo claro e definido para cada um de nós, irmãos. Para cada um de nós. Deus não faz uma coisa em série, né? Ele tem padrões, sim, padrões em que nós devemos ter como parâmetros, mas cada um de nós é um ser diferente. E Deus, ele tem aquilo que nós chamamos, queridos, equidade. Muitos de nós não temos o dia a dia falando essa palavra equidade, ou seja, Deus trata com os princípios dele pessoas diferentes, porque nós somos diferentes. Não é uma questão de nós, de Deus se adaptar a nós, mas nós nos adaptamos ao que Deus quer de nós. Seja você um temperamento melancólico, seja você um temperamento talvez fleumático, né? Seja você um temperamento colérico, não sei, né? Pragmático, seja você uma pessoa mais sensível, Deus trata conosco. Por isso a expectativa, quando você pensa que Ele fez segundo bem lhe pareceu, Ele iria fazer segundo a sua vontade. É o que diz o trecho aqui, claramente. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, estragou por quê? Porque havia alguma coisa que não estava bem. Quando Deus realmente corrige alguma coisa na nossa vida, queridos, no primeiro momento a gente pode achar ruim, pode achar que dói, pode achar difícil, mas é porque Deus quer nos fazer realmente melhor do que somos, para a glória dele, para que pessoas sejam transformadas e recebam a mensagem do Evangelho através da minha vida e da sua vida. Tempo de transformação. Quando eu penso nesse trecho, eu penso exatamente num tempo de transformação. Por isso, a gratidão a Deus, porque Ele faz segundo tudo bem lhe parece, ou seja, segundo bem lhe pareceu, segundo bem lhe parece. Se por um lado, então, nós temos esse descanso, porque Deus, com certeza, Ele insiste e não desiste de nós, e a expectativa, porque Ele vai fazer algo melhor, um vaso novo, tem a terceira palavrinha, que gera, quando pensamos que Ele faz segundo bem lhe parece tudo, que é a palavra submissão, né? Na verdade, além da abundante restauração que Ele faz, é submissão, irmãos, porque não é segundo bem me parece, mas segundo parece a Ele, bem parece ao Senhor, né? A vontade do Senhor é feita, não a nossa. É o tempo do Senhor, não o nosso. É o plano do oleiro, não do barro. É muito claro isso. Nós encontramos, acima de tudo, e por último, queridos, além de pensarmos no descanso, além de pensarmos que Deus está trabalhando, na expectativa que Ele vai fazer o melhor, e de submissão de que Ele vai fazer a vontade dEle, seja, como diz aquele jornalista, né, doa quem doer, Ele vai fazer a vontade dEle. A última palavrinha que eu acho aqui para mim e para você é a palavra convite. Porque há um convite que está aqui diante de nós. E esse convite está exatamente aqui no versículo 6, que nós lemos juntos. Ele fala: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, ó Sidney, ó Ângela, ó José, ó Maria. Os nomes, põe o seu nome aí. Não poderia fazer de você isso, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, versículo 6 de Jeremias 18, se você está acompanhando aí, você lê comigo. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão,
Ó casa de Israel, ó povo de Deus, ó meus filhos. Esse é um convite. Deus afirma que poderá fazer com seus filhos como o oleiro fez com o vaso que se quebrou, reconstruí-los. Reconstruí-los. Por isso que quando você tem a certeza que Deus faz segundo bem lhe parece, irmãos, é porque Deus, ele identifica em você. Ele te ajuda a identificar, se você tiver uma vida de oração e de confissão de pecados, identificar coisas que precisam ser tratadas na sua vida. Identificar, tratar, irmãos, e deixar, para que haja verdadeira restauração. E é o que Deus queria fazer na vida do seu povo no passado. Um povo rebelde, um povo que se corrompeu, um povo que caiu na imoralidade, um povo que passou por coisas terríveis exatamente porque tinha essas impurezas na sua vida. É um convite à fé para cada um de nós, para você e para mim. Um convite para que o barro creia no oleiro. Não somos chamados para trabalhar o barro, queridos, escolher o formato e nem mesmo purificá-lo. Nós não podemos fazer isso. Somos chamados a crer, para que Ele possa fazer essas coisas todas na minha vida. Escolher o formato, purificar e trabalhar na minha mente e no meu coração, me transformando segundo a sua vontade, cada um de nós. É nessa jornada de fé que nós somos chamados, que mesmo sendo muitas vezes até pisados, amassados, podemos olhar para o Senhor, para o Altíssimo e dizer para Ele assim: louvado o teu nome, Senhor, porque não desistiu de mim, porque o Senhor não desistiu de mim. E em submissão, você e eu podemos dizer: seja feita a tua vontade, faça segundo bem lhe parece. É mais ou menos como se você falasse para Deus: Senhor, tu sabes aquilo que eu quero, que eu desejo. Mas eu, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa fazer nesse aspecto da minha vida, nesse meu clamor por algo tão específico. Você pode ter um motivo de oração, dizer para Deus: embora tu sabes o desejo do meu coração, que seja feita a tua vontade, que o Senhor possa fazer segundo bem lhe parece, Pai, porque eu sei que vai ser o melhor. Você pode até não enxergar ainda qual é esse melhor de Deus, mas por fé, e é na fé que nós somos chamados para que possamos receber, agarrar isso com unhas e dentes, como se diz, né? Para que isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida. No passado, Deus usou Jeremias para que ele pudesse realmente ser usado por Deus para que falasse ao povo de que eles precisavam ser tratados, que eles precisavam de um oleiro que manipularia aquele barro, um oleiro que estaria purificando esse barro, e ainda que esse vaso quebrasse, esse oleiro estava disposto a continuar trabalhando, a continuar purificando, para que ao fazer um novo vaso, pudesse dar a forma que ele tanto queria. Por isso que ele fala: não poderia eu fazer isso também com vocês? Da mesma forma, queridos, o Espírito Santo está nos falando nessa noite também, que ele deseja trabalhar no seu coração e no meu coração, para que sejamos pessoas, filhos de Deus, no meio dessa geração que vivemos, nesse tempo que vivemos, de homens e mulheres que sejam submissos ao Senhor, alegremente submissos, em dizer: Senhor, a tua vontade é o melhor. Enquanto isso, eu estou aqui, pronto para te obedecer. É algo que não é fácil. É uma prática que nós temos que, a cada noite, a cada dia, estarmos fazendo diante do Senhor, lá no seu cantinho de oração na sua casa, lá no seu cantinho de oração no seu quarto. Eu não sei onde você tem isso aí na sua casa. Eu tenho o meu cantinho aqui, né? Onde ali, muitas vezes, de joelho, a gente chora, a gente derrama nossas lágrimas, a gente apresenta nossas queixas e a gente diz: Senhor, é a tua vontade que é o melhor. Por isso, faça-se conforme bem lhe parece, nesse meu clamor, nesse meu pedido que eu estou lhe fazendo, porque eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Nessa noite, queridos, eu queria deixar um desafio de fé para cada um de nós. Que sejamos amigos de Deus, amigos íntimos, né? No sentido de estarmos ouvindo o que Deus quer, de estarmos sensíveis ao chamado do Senhor, mas de estarmos preparados para que Ele trate comigo, trate com você, para que sejamos purificados, para que sejamos tratados e que sejamos restaurados a cada momento da nossa vida. Como é que anda a sua vida de confissão de pecados? Você está em dia? Como é que anda a sua vida devocional? Está em dia? Como é que está o seu tempo de adoração e de louvor? Nós somos chamados para sermos adoradores, queridos. Deus quer usar a tua vida.
Deus está usando e vai usar a sua vida. Por isso, nós temos que ser barro nas mãos do oleiro. Fica o desafio desse Jeremias 18 nessa noite de domingo para cada um de nós, para você, começando por mim, porque na verdade é aquilo que eu estou compartilhando com vocês, a primeira pessoa que eu cobro é de mim mesmo, para que isso seja uma verdade na minha vida, no meu ministério, no meu casamento, na minha casa, na minha família e diante das pessoas que Deus diariamente coloca na minha frente. Apesar da pandemia, apesar do distanciamento social, todos os dias você tem, e eu tenho, todos nós temos, algum tipo de encontro com alguém, sejam eles mais próximos ou não de nós, para que possamos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos cantar um hino lindo, né, que escolhemos para essa noite, para encerramento, onde nós vamos falar de uma segurança que temos, quão preciosa e rica promessa que aquele que crê recebe do Senhor. Por isso, ao cantarmos, que você possa fazer essa última oração, sua oração, né, através dessa música que nós cantaremos. E eu quero me despedir de vocês, impetrando a bênção, vamos inverter, né, e também clamando pela tua vida ao final dessa noite. Em seguida, cantaremos esse cântico, amém? Senhor Deus, nós queremos dizer que somos como vaso em tuas mãos. Por isso, ó Deus, queremos ser maleáveis diante de ti. Purifica a nossa vida, Senhor. Mexe no mais profundo. Não sabemos, de repente pode até doer, Senhor. Mas se for realmente para o nosso bem e para a glória do teu nome em primeiro lugar, com certeza o Senhor vai fazer conforme o Senhor bem lhe parece na minha vida e na vida dos meus amigos, meus irmãos que estão ouvindo essa palavra dessa noite. Fala conosco, transforma a nossa vida, muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Purifica, trata, restaura, cura. Põe em tuas mãos, para que assim nós possamos, de verdade, sermos vasos que honrem o nome do Senhor. Obrigado por esse momento. Guarda os teus filhos, que seja o início de semana na tua presença, em obediência ao Senhor. Nós oramos assim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um dos queridos que estão sintonizados, hoje, aqui e agora, e até o nosso encontro com o Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Esteja conosco na nossa agenda dessa semana. Amém, queridos? Deus abençoe. Cantemos ao Senhor.